Existe uma pergunta que pode revelar muito sobre a forma como você aprendeu a viver. Se você errasse mais, se você não precisasse dar conta de tudo, se você não precisasse ser perfeita, você acredita que ainda assim seria amada? Pois é. Essa pergunta pode até parecer simples, mas para muitas de nós, ela toca uma ferida profunda. Porque muitas aprenderam muito cedo que amor e aprovação estavam condicionados ao comportamento. E hoje a gente vai olhar para essa ferida com muita honestidade. Oi, eu sou a Fabi Vilela, mentora existencial e terapeuta integrativa. E eu criei essa jornada porque eu acredito profundamente que quando uma mulher se reconecta com seu amor próprio, algo muito poderoso começa a acontecer. Ela para de viver tentando corresponder às expectativas do mundo e começa a viver a partir da sua verdade. Volta para si. São 21 dias de reconexão com o amor próprio. E a cada dia, nós estamos olhando para padrões emocionais que muitas de nós carregamos sem perceber. E hoje, nós vamos olhar para um deles, que é extremamente silencioso, mas profundamente doloroso. A crença de que nós precisamos ser perfeitas para merecer amor. E a partir dessa consciência, eu quero compartilhar algo aqui com vocês muito pessoal, que é algo que eu venho vivendo intensamente na minha vida e buscando a ressignificação disso, a cura realmente. Porque essa crença sempre foi muito forte em mim. O perfeccionismo. E por que eu segui uma vida inteira de padrão perfeccionista, onde nada nunca do que eu fazia estava bom para mim? Onde eu acreditava que por mais que eu me esforçasse, por melhor que tivesse o meu trabalho, a minha dedicação, o meu empenho, um texto que eu escrevia, uma tarefa que eu fazia, um vídeo que eu gravava, ou a minha dedicação numa relação, seja ela de amizade ou afetiva, por que que ainda assim eu sentia que não era boa o bastante? Como se nada do que eu fizesse nunca fosse perfeito, e com isso vinha a crença de que se não tá perfeito, eu não mereço o reconhecimento, eu não mereço a celebração, eu não mereço o amor. A necessidade de perfeição raramente nasce do nada. Ela costuma nascer em ambientes onde o amor e a aprovação pareciam depender do desempenho. Talvez você, assim como eu, tenha sido uma criança muito cobrada. Muitas de nós cresceram ouvindo nossos pais, nossas mães, nos cobrando o tempo todo, dizendo que nós precisávamos fazer melhor, precisávamos fazer mais, que o que a gente fazia não era bem feito. Ou muitas vezes o bem feito que a gente fazia, a gente não recebeu o reconhecimento. Duvidaram da nossa capacidade ou de que fomos nós mesmas que fizemos. Enfim, eu não sei qual é a sua história, o que você viveu na sua infância, o que exatamente você está vivendo hoje. Mas se isso faz algum sentido para você, pode ser que, assim como eu, essa sensação de precisar ser perfeita para ser amada
Pode vir da sua infância. Porque nossos pais fizeram o melhor que eles podiam, com o conhecimento, com a aptidão, com as crenças que eles tinham. E muitas vezes só repetindo padrões do que eles mesmos receberam dos pais deles, nossos avós. Porque se a gente não olha para isso, a nossa vida vira uma série de repetição de padrão. E por ter sido muito exigida, eu passei a acreditar que nada do que eu fazia era bom o bastante e que eu precisava sempre fazer mais. E com isso, vieram muitas autossabotagens ao longo da vida, onde eu neguei convites, eu recusei oportunidades, eu não me permiti colocar projetos no mundo por me subestimar, por acreditar que não estava bom o suficiente, que não era perfeito ainda. Olha isso. Algo, às vezes, simples na nossa infância pode refletir com essa grandiosidade no nosso presente. E quando então eu me percebi usando do mesmo padrão para com os meus filhos e me tornando uma mãe super exigente, que se não faz do jeito que eu faço, então não é bom. Só que nessa jornada de autoconhecimento eu percebi a tempo esse padrão que eu estava repetindo. Eu tive consciência do porquê eu carregava essa crença e da necessidade de acabar com ela antes que ela acabasse ainda mais comigo, e interferindo na relação e na vida dos meus filhos. Talvez você também tenha sido uma criança muito cobrada. Talvez você também tenha crescido ouvindo que precisava fazer melhor. Talvez tenha aprendido que errar era decepcionar alguém. E então, a sua mente criou uma estratégia. Ser perfeita, não errar, dar conta de tudo, ser responsável, ser correta, ser forte. O problema é que esse padrão, ele cria uma tensão interna constante. Porque ninguém consegue sustentar perfeição o tempo todo. Nós somos seres em construção. Ainda não carregamos a perfeição nos nossos atos e ações. Mas quando você acredita que precisa ser perfeita para ser amada, cada erro, cada falha, cada engano parece uma ameaça. Cada falha parece um risco de rejeição. Cada imperfeição representa um risco de não ser aceita, de não ser escolhida. E então surge algo muito comum na vida de muitas de nós mulheres. O medo profundo de decepcionar as pessoas. E esse medo faz você se cobrar demais, se criticar demais, se exigir além do limite. E muitas vezes viver com uma sensação constante de que nunca é suficiente. Talvez você já tenha sentido isso. A sensação de que por mais que você faça, ainda parece que poderia ter feito melhor. A sensação de que relaxar não é permitido. A sensação de que falhar não é uma opção. Mas existe algo muito importante que a gente precisa olhar com coragem, com verdade. A perfeição não é libertação. A perfeição é uma prisão emocional. Porque ela faz a gente acreditar que a gente só é digna de amor quando a gente atinge um padrão impossível. E a verdade é que amor real não nasce da perfeição. O amor real nasce da humanidade.
da autenticidade, da nossa verdade, da imperfeição de ser quem nós somos. Isso é amor real. Hoje, nós vamos começar a dissolver essa crença dentro de você. E se esse conteúdo já está trazendo alguma consciência importante para você, aproveita esse momento e curte esse vídeo. Porque ao curtir esse vídeo, você ajuda que essa mensagem chegue a mais mulheres que também podem estar precisando dessa libertação. E agora eu quero te convidar para um processo profundo de liberação desse padrão. A liberação da tirania da perfeição. Então, se for possível agora, reserve esse momento só para você. Esteja em um lugar onde nada nem ninguém possa te tirar da presença de estar com você. Descruze braços e pernas. Permita que o seu corpo encontre uma posição confortável. Feche os seus olhos e comece a inspirar profundamente pelo nariz e soltar o ar lentamente pela boca. Mais uma vez, inspirando presença e soltando peso, cobrança. Inspirando consciência e soltando a pressa, a ansiedade, a tensão. E agora só deixe que a sua respiração encontre um ritmo natural, suave, sem esforço, apenas presença. Leve sua atenção agora para o centro do seu peito, para o espaço do coração. Perceba quantas emoções já passaram por esse lugar ao longo da sua vida. Respira profundamente e se conecta nesse lugar onde só existe você e o seu coração. E agora eu vou te convidar a imaginar algo. Imagine nesse momento como se fosse possível e permitido que você mergulha dentro do espaço do seu coração. E nesse espaço, você encontra um jardim florido. Você escuta o som de pássaros cantando. Você consegue ver borboletas de todas as cores sobrevoando esse jardim. Sinta o perfume dessa mistura agradável de fragrâncias suaves, de flores de todas as cores. Ao fundo, escute o correr das águas de um riacho que percorre esse jardim. Uma luz clara solar toca a sua pele, te trazendo uma sensação agradável de acolhimento. E você percebe que algo vem se aproximando de você. E ao olhar mais de perto,
Diante de você aparece uma versão mais jovem de você mesma. Talvez uma criança, talvez uma adolescente. Observe essa versão com carinho. Olhe para ela com amorosidade. Se possível, sorria e aproveite esse momento para respirar. Eu te convido agora a observar essa sua versão mais jovem. Talvez essa versão de você esteja tentando fazer tudo certo, tentando agradar, tentando corresponder, tentando ser boa o suficiente, buscando a perfeição em tudo que faz. Respire e se permita se aproximar dessa versão sua. Chega pertinho dela. Encoste o seu rosto no rosto dessa versão sua e diga ao ouvido dela algo que talvez ninguém tenha dito ainda para ela naquele momento da vida. Você não precisa ser perfeita para ser amada. Você não precisa provar o seu valor o tempo todo. Respira. Acaricie essa sua versão com amorosidade. Acaricie seus cabelos, seu rosto. Abrace a sua versão. E mais uma vez, fale em seu ouvido. Você não precisa provar o seu valor o tempo todo. Você já é digna de amor simplesmente por existir. Isso. Abrace ainda mais forte essa sua versão. Um abraço longo, seguro. Sinta o calor desse abraço e respire. E agora nós vamos fazer um pequeno processo de liberação. Coloque uma mão sobre o seu coração e diga mentalmente para você agora: eu libero a crença de que preciso ser perfeita para merecer amor. Eu libero a necessidade de provar o meu valor o tempo todo. Vai respirando e liberando. Respira em um ato de permissão. Permissão para receber de você essa liberação. E continue repetindo: eu me permito ser humana. Eu me permito ser quem eu sou. Respira profundamente. E imagine que do centro do seu peito começa a surgir uma luz suave. Uma luz rosa clara do amor incondicional. E essa luz agora vai representar a aceitação.
o alto amor, a compaixão, o alto perdão, a humanidade. Permita que essa luz rosa clara, suave, envolva todo o seu corpo. Vai respirando e imaginando você vivendo a sua vida com um pouco mais de gentileza consigo mesma, com mais generosidade, errando, mas ainda assim se respeitando, falhando e ainda assim se acolhendo. Você não precisa ser perfeita para ser amada. Você só precisa ser verdadeira. Respira. E conforme você respira, lentamente, comece a trazer a sua consciência de volta para o aqui e agora, para o espaço onde você se encontra. Perceba seu corpo, suas mãos, seus pés, seu tronco. Perceba a sua energia. E quando sentir que é o momento, devagar, vai abrindo os seus olhos, voltando para você. Isso. Está feito. Assim é. Se esse quarto dia tocou algo dentro de você, se você sentiu que algo profundo já está sendo liberado, escreve aqui nos comentários: eu me permito ser humana. Cada comentário fortalece esse espaço que estamos criando aqui. Um espaço onde mulheres estão começando a se libertar de padrões antigos. E se você sente que essa jornada pode ajudar outras mulheres, amigas, conhecidas, colegas de trabalho, familiares, compartilhe esse vídeo. E se você ainda não está inscrita aqui no canal, se inscreva e ative as notificações para acompanhar os próximos dias da nossa jornada. Porque amanhã nós vamos olhar para um padrão que nasce justamente dessa necessidade de perfeição. A comparação constante com outras mulheres. Esse será o tema do dia 5. E eu te espero lá. Gratidão, gratidão, gratidão.